de Oliveira, alegria de Zé Ferreira Neto. Vamos falar do Corinthians. O doutor Osmar chorou lágrimas aqui, mas lágrimas de sangue de alegria. Foi a primeira vez que eu vejo alguém de alegria. Vamos ouvir aqui o nosso querido Fernando Fernandes. Vamos lá. Ô Zé Milton, ao lado aqui do William, o cara que saiu do banco de reservas e mais uma vez ajudou o Corinthians a se dar bem, cara. O negócio tá ficando bom pra você aí. Graças a Deus, né? Primeiramente agradecer a ele, mais uma vez ter abençoado, ter entrado, ter ajudado meus companheiros, ter feito um gol tão importante como foi. E depois nas penalidades aí, todo mundo frio, todo mundo tranquilo, sabendo que era uma responsabilidade muito grande. Mas nosso time estava treinado, estava preparado e o Júlio foi feliz ali. Pois é, e agora tem o Santos pela frente. O Santos tem a vantagem de fazer a decisão no campo que ele escolher. Pode ser aqui no Pacaembu mesmo, pode ser na Vila Belmiro, pode ser no Morumbi, pode ser em qualquer lugar. O segundo jogo, o mando é do Santos. A maior parte dos ingressos também para os santistas. Isso muda. Hoje vocês tiveram uma prova aqui que de repente não é tanto assim, né? Não, o importante é que a equipe está preparada, indiferente onde seja, quem que vai levar a vantagem. Eu acho que se trata de duas grandes equipes. A gente sabe que vai ser dois grandes jogos. O importante é a gente fazer uma boa semana, se preparar bem. Sabemos que vamos encontrar uma dificuldade muito grande, mas o Corinthians chega firme também para poder fazer um grande jogo aí. Primeiro aqui no Pacaembu e depois na Vila Belmiro, né? A gente tem que respeitar a equipe deles, mas a hora que entrar dentro de campo, botar em prática o nosso futebol que tá muito bom. Você acha que vai ser tão pegado o jogo como foi esse com o Palmeiras, partida com o Santos? São equipes diferentes, né? O Santos é uma equipe mais técnica, né? Um time mais ousado. O Palmeiras é um time de mais pegada. Mas são dois grandes clubes, né? Sabemos que vai ser um grande jogo aí. Espero que seja melhor ainda para o Corinthians, que pode buscar esse título que é tão esperado. Vai lá comemorar, parabéns. Obrigado, valeu. Tá aí o William Milton Neves, o Corinthians em festa, faz a decisão do Paulistão contra o Santos. A primeira partida no próximo final de semana deve acontecer aqui em São Paulo. Muito bem, tá aí o Fernando Fernandes no terceiro tempo da Band, para alegria do grande corintiano Luiz Borgonov, lá de Fernando Prestes. Luiz Borgonov, maior corintiano do mundo, feliz da vida, como Zé Ferreira Neto, como também doutor Osmar de Oliveira. Doutor Osmar, Palmeiras jogou com 10 só, rapaz. Foi uma derrota honrosa aí, ou na decisão não tem nada de derrota de cabeça em pé, não, né? O Palmeiras perdeu do Corinthians 2 vezes. E o Palmeiras só teve uma vitória que prestou esse ano, contra o Santos na Vila e roubado no apito. Bom, se você for perguntar para qualquer torcedor santista se foi uma derrota honrosa, ele vai falar o que eu vou dizer. Derrota é derrota, numa situação dessa, não tem honra absolutamente nenhuma. Mas o Palmeiras, jogando com 10 desde praticamente o começo do jogo, foi superior ao time do Corinthians. O Corinthians jogou muito mal. Alguns jogadores, eu acredito, que nem fiquem para o Campeonato Brasileiro. E depois veio a loteria, 12 pênaltis. 6-5. Olha o Flamengo, que é o Corinthians do Rio. Vai opinando aí no blog do terceirotempo.com.br. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Agora tem o seguinte, o Vasco, repito, o dia que disputar um campeonato sozinho é vice. O Edmundo Souza Sete brigou comigo outro dia, queria me dar uns tapas aqui, o animal, porque ele é vascaíno demais. Mas, ô Edmundo Souza Sete, se vocês disputarem um título qualquer sozinhos, vocês vão ficar em segundo lugar. É o Vasco vice da gama. O que eu posso fazer, o Edmundo Souza Sete? Tá aí o Léo Moura, ó. Boa noite pra você, Edmundo Souza Sete. Não fica bravo, calma. Aí a presidente Patrícia Filler Amorim. Vamos lá, meu caro Edmundo. Boa noite pra você. Boa noite, Milton. Boa noite a todos de casa. O Flamengo foi campeão por méritos. O Vasco desperdiçou 3 cobranças de pênaltis, todas elas pra fora. Se você se informar um pouquinho, o Flamengo perdeu mais títulos do que o Vasco. O Flamengo é vice mais vezes do que o Vasco. Mas, a verdade seja dita, hoje o Flamengo foi o campeão. O jogo foi fraco. Nenhuma das equipes criou tantas oportunidades assim, talvez por culpa do gramado. Mas, mais uma vez, foi para os pênaltis. O Flamengo foi mais eficiente, ganhou a Taça Rio e, consequentemente, ganhou o título estadual merecido, porque não vem jogando um futebol espetacular, mas está 25 partidas invicto. Isso a gente tem que tirar o chapéu, né, Pretão? Pois é, e o Milton, não é o Edmundo que fica bravo com você, não, viu? É toda a torcida do Vasco da Gama que ficou irada com você nesse primeiro semestre, hein? E olha, tem uma coisa, o time do Flamengo, né, com a Patrícia Amorim, presidente do clube, vai justificando as grandes contratações que fez no início desse ano, né?
Agora, o Edmundo fala aí da estatística de vice de Flamengo e Vasco, mas o Edmundo, ele tá indo lá em Jaguaré, Brilhante Itália, Tinoco, Fausto e Mola, Rocinho, Pascoal, 84, Marmar Santana, Demar Pimenta, o técnico, 1930. Ou então Dita, Paulinho Bellini, Esther Orlando Coronel, no final dos anos 50. Porque nos últimos 10 para cá, o Vasco vice da Gama é só vice. Viu, Edmundo? Você precisa estudar um pouquinho mais a história do Vasco, querido, hein? Não, com certeza, Milton, mas a história não pode ser contada só de 10 anos para cá, ela tem que ser contada por inteiro. E por isso a indignação dos torcedores. Eu posso te avisar que para você, quando for no Rio, não avisa que vai não, hein? O pessoal não te esperar no aeroporto. Não, mas eu estarei ao seu lado, Edmundo. Ao seu lado eu estou protegido. Como lá em Porto Alegre, a torcida do Grêmio me ama. A torcida do Grêmio, o imortal que mais morre no mundo. E hoje morreu de novo contra o Internacional. E está morto também na Libertadores da América. Não vai ter jeito na volta lá. Mas aí a festa do Flamengo... Eu tenho o neto, o Reinaldo Galassi. Tenho o Thiago Galassi. Eu queria ouvir Zé Ferreira Neto, porque é o terceiro tempo da Band, do Banco do Brasil, do Guaraná Antártica e da Brahma, sem Zé Ferreira Neto, né? Porque hoje ele deitou e rolou na palavra pente. E antigamente tinha o pente Flamengo, não sei se ainda tem. Pente no Pacaembu, pênalti no Maracanã, é pente lá em Porto Alegre, é pente pra todo lado, Zé Ferreira. E vive Erechim, Zé Ferreira. Você já começa me chamando de burro no terceiro tempo, né? Muito obrigado pelos elogios, né? Espero que você tenha assistido o jogo pela Band, que a gente deu uma baita de uma audiência. Os pênaltis que foram batidos aqui pelos jogadores foram maravilhosos, não da forma do Vasco aí, né? Como o Edmundo muito bem colocando, o Prieto também. O jogo aqui foi um jogo difícil, viu, Milton? Foi um jogo difícil para comentar, foi um jogo difícil para analisar. O Paulo César, eu acho que só teve um erro, que foi no lance do Kleber no primeiro tempo, que a falta foi fora da área, mas Paulo César foi muito bem, apesar de todo mundo já saber antes do sorteio que ele ia apitar o jogo. Agora o Corinthians, eu acho que jogou mal, concordo com o doutor, mas jogou com o espírito corintiano e mereceu ir para a final, porque foi um time de raça, de vontade, de determinação, e mereceu essa vitória aí. Filipão dirigindo muito bem, por sinal, Portugal, ele começou a xingar o técnico da França, aquele cara de costureiro, e o que aconteceu? O técnico ficou com medo do Filipão. Todo técnico tem medo do Filipão no banco. Agora o Tite hoje, o Tite enfrentou o homem. Tite enfrentou e ele foi expulso de campo. Já a gente volta. Dá uma pincelada aí no Pacaembu, enquanto o meu primo, o Thiago Neves, marca esse pênalti aí. Pois não. Fala, Neto. Pra falar a verdade, a briga dos dois, o Theo José brilhantemente narrando o jogo aqui, arrebentou. Eles estavam brigando, discutindo, tem a imagem, o Morgante tem a imagem, e aí no momento da discussão, o Filipão faz assim com a mão, ó, os caras estão roubando a gente, e já o quarto árbitro já avisa pelo isso aqui, ó, por isso aqui, avisa o Paulo César que expulsa o Filipão, e o Filipão é responsável pelo Palmeiras estar fora, porque se o Filipão não fosse expulso, será que o Palmeiras perderia nos pênaltis? Ou não ganharia o jogo? Irresponsabilidade do Filipão e do seu assessor junto, né? O assessor dele é uma truculência só, né? Agora, o jogador quando pisa na bola expulso de campo, ele é multado. A diretoria do Palmeiras tinha que ter coragem de meter uma multa no Filipão, porque o custo-benefício dele realmente é nada, entendeu? Agora, ele prejudicou o clube, prejudicou o time, prejudicou o Palmeiras hoje, expulso de campo, falando em roubar. Esse Paulo César Oliveira pode cometer os maiores erros do mundo, mas é um dos caras mais honestos do mundo do futebol. Uma sacanagem fizeram durante a semana e hoje também em relação ao Paulo César Oliveira. Pois não, vamos lá, lances polêmicos aqui lá no Pacaembu, com o Zé Ferreira Neto, já eu volto com o Nivaldo Prieto, com o nosso querido Edmundo Souza Sete e o doutor Osmar. Zé Ferreira, isso aí não foi pente, mas que foi falta, foi. Olha, eu não sou de Erechim, eu sou de Andradina, que é a Priscila que está aqui, que é corintiana, a Priscila que trabalha na Band, que é de Andradina, grande Andradina. Eu sou de Andradina agora, tá? Eu não sou de Erechim. Aí foi um lance, falta pra mim. No momento eu achei que era pênalti, mas não foi. A bola foi, o Kleber foi tocado fora da área, ó. Fora da área e não foi pênalti. E aí, o Paulo César, para mim, foi o único erro dele no jogo, foi esse lance. Do restante, o Paulo César Oliveira foi perfeito. Teve uma atuação nota 9,9
na minha opinião. Eu não sei a do doutor em relação a essa aí. Eu dou nota 9,71 pro Paulo César de Oliveira. E pro caráter dele, nota 10, entendeu? E outra coisa, doutor Osmar, que ele merece parabéns. Num jogo enrolado desse aí, normalmente o árbitro mureteiro arruma a expulsão do outro que tem 11. E ele não expulsou ninguém do Corinthians. Das pessoas. O que se fez essa semana com o Paulo César de Oliveira não se faz. Sem prova nenhuma, apitou 3 jogos na carreira dele, Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras ganhou 2 e o outro foi empate. Aí vai o Palmeiras, não, eu não quero esse árbitro. Por quê? O que o Paulo César fez? O Paulo César é honrado e, acima de tudo, macho. Porque foi lá, com 90% da torcida sendo do Palmeiras, pressão, Felipão fazendo pressão, apitou o jogo dentro daquilo que ele viu. Nesse lance, eu também acho que foi falta, mas foi falta fora da área. Doutor. Fora... Oi. Pode falar, né? Depois, eu não sei, desculpa de interromper o senhor, mas esse lance do Valdívia, que ele chutou o vento e sentiu a perna, foi porque ele chutou o vento mesmo depois? Eu queria perguntar isso pro senhor, que quase eu liguei pro senhor na hora do jogo aqui para perguntar isso pro senhor. Perfeito, tá aí, ó. Tá aí o doutor Neto e o doutor Osmar. Existe essa possibilidade. Quando você faz esse chute... Aí, doutor, ó. Então, pois é. Foi fazer gracinha. A perna esquerda dele é a perna que fica com toda a tração na musculatura de trás. Pode ter sido e pode não ter sido. Agora, que isso pode ter ajudado a provocar, isso ajudou. E o Palmeiras perdeu. Além de perder a possibilidade do título, perdeu o Valdívia e perdeu o Cicinho, também contundido. 2 jogadores titulares, perdas importantes para a sequência do Palmeiras na Copa do Brasil. Agora, a gente tem que elogiar também... Viu, Neto, só um minuto. Nós temos que elogiar também o Coronel Marinho. Porque a coisa mais fácil do mundo é meter o pau no Coronel Marinho e nos árbitros de futebol. Quando você tem um árbitro aí que é Paulo César, o moço de Cruzeiro no Vale do Paraíba, que ganha 10, você tem que elogiar. E temos que elogiar também o Coronel Marinho, que o manteve. Porque se fosse pipoqueiro, trocava. E essa expulsão, porque a expulsão do jogador Danilo, tá aí o Valdívia, foi merecida até por efeito retroativo. Porque outro dia, contra o Santo André, ele já entrou cavalarmente em cima do jogador e o árbitro não o expulsou. Ele merece expulsão e uma longa suspensão. Um zagueiro muito violento, doutor. Agora, veja bem, pela pressão que o Paulo César sofreu nesses últimos 3 dias, esse era o tipo do lance para ele chegar e falar, vou dar um cartão amarelo e tal. Não, ele... Ou vermelho para os dois. Interpretou a regra, houve uma falta violenta pela frente, carrinho. A regra diz que tem que expulsar, pronto, rua. E isso atrapalhou muito o time do Palmeiras. Galdério... Zé Ferreira Neto, por gentileza, você que é um chimango, você que é um maragato, vai lá. Não sou, não, senhor, não sou maragato, não sou Galdério, não sou do Rio Grande do Sul, gosto muito desse estado, até porque tem mulheres maravilhosas lá, né? E você sabe bem disso, né, Milton? Você está viajando muito nesse Brasil todo, né? Claro. Fazendo muitos eventos, verdade, né? Fazendo muitas coisas interessantes. Você que é o grande Milton Neves, você que deve ter sido de Erechim e da favela de Erechim, não eu, meu filho, eu sou de Santo Antônio de Posse, e pelo amor de Deus, para com esse negócio que eu não aguento mais. E em relação à expulsão, muito bem o Paulo César expulsou corretamente o Danilo, e no lance anterior eu concordo com o doutor, se o Valdívia tivesse ficado no campo ia ser difícil pro Corinthians, mas que chutar o vento, quem chuta o vento vai fazer o quê, né, Mirto? Mas Erechim não tem favela, meu amigo, a terra de Gilberto Caldarte e José Carlos Caldarte, o Leleco, os maiores torcedores do Internacional de Porto Alegre de todos os tempos. E no Grenal hoje, deu o time do Leleco, Zé Carlos Caldarte e do Gilberto Caldarte, deu o Internacional. Doutor, só um minutinho, doutor Osmar como médico aí, ó. Ele podia ter torado a perna do Liedson aí, não? Danilo. Depois do advento da AIDS, a FIFA obrigou que os jogadores de futebol usassem caneleira. Não pode jogar se não tiver a caneleira. Se não tivesse AIDS e, portanto, se não tivesse caneleira, aí era a perna fraturada. Agora, Zé Ferreira Neto, comentarista mais comentado da televisão brasileira, um baita comentarista, ele que adora a decisão por pentes. O Filipão passou, olha a imagem, ele expulso de campo. Ele pensa que ele é o dono do mundo, que ele ainda é o técnico campeão do mundo, que ele vai eternamente ser. Mas isso aí merece punição, fazendo sinal de roubado, que não sei o que. Olha lá, o Tite não pipoca não, você é muito chorão, você é muito chorão. Foi merecida a expulsão do Filipão chorão, ô meu caro Neto? Olha, quem deu uma grande definição isso foi o @TelJosé, falar a verdade.
Na verdade, o Theo José chamou a atenção dos dois. Eu acho que os dois deveriam ter sido expulsos. Agora, pelo gesto do Filipão, que fez a imagem, e a imagem tá aí. Que, por sinal, Milton Neves, tem um jornalista aí que vinha nos jogos, faz um ano que não vem no Pacaembu, de tanto processo que ele tem, o oficial de justiça hoje aqui não achou ele, rapaz. É brincadeira. É brincadeira isso. Vai fazer o quê, né? A gente tá aqui trabalhando firme e forte desde a meio-dia. É isso que é o profissional, né? Diga-se de passagem.